Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 12 de 3 de 2023. Calendário curto com 6 jogos, mas a gente trouxe as melhores opções para você estar investindo, as nossas sugestões, nossas análises, palpites dos jogos que teremos hoje na NBA. Se vocês concordam das nossas opiniões, deixem nos comentários por que vocês acham que elas não fazem sentido, porque certamente a gente vai aprender muito com vocês, vamos refletir a respeito das nossas entradas e vamos trazer um conteúdo cada vez melhor nessa construção coletiva que é o Sexta de Trade. Ontem tivemos um dia excelente aqui no YouTube e 100% lá no nosso grupo VIP. Tivemos apenas um erro no jogo entre Miami Heat e Orlando Magic, que infelizmente o overtime acabou prejudicando a nossa equipe, que teria batido com tranquilidade no abaixo de, mas não tem como a gente prever a prorrogação, já que a nossa análise é em cima dos 48 minutos. Então, bora trabalhar para que hoje seja um dia tão bom quanto, ou até melhor, quem sabe, mas lembrando que as principais tips com as principais odds, como por exemplo, ontem no over 25.5 pontos, do Trae Young pagando 1,86, ou acima de 2,5 bolas de 3 do Zach LaVine, e também palpites em jogos exclusivos, dos quais a gente não tinha passado nada para vocês aqui no YouTube, vocês poderiam ter conferido lá no VIP também. Então, chamem lá no WhatsApp, o menor preço do mercado, vocês não vão se arrepender, além de terem acesso ao nosso material exclusivo indicando onde investir contra e é a favor de cada uma das equipes, material exclusivo você só encontra lá. Meta de 200 likes para os jogos do vídeo de hoje, né? Clica no botão de joinha, vai ajudar muito a gente, se inscreve no canal se você não é inscrito, seja bem-vindo, boa sorte hoje e bora para Denver Nuggets e Brooklyn Nets. Denver que joga hoje dentro de casa com uma odd extremamente esmagada. Acho que eles são favoritos depois de uma derrota bem decepcionante ali para o San Antonio Spurs, hoje enfrentando um adversário que ainda não se encontrou na temporada. São 7 vitórias nos últimos 10 jogos, enquanto que o Brooklyn Nets, apesar de ter vencido e encontrado sua melhor forma recentemente, grande maioria desses jogos, como Houston e também Charlotte, foram adversários fracos ou então adversários irregulares, como o Minnesota Timberwolves. Nos últimos 9 jogos eles mais perderam do que venceram, mas hoje o meu palpite vai ser em jogador. A gente vai trabalhar com over 12.5 rebotes de Nikola Jokic. Então, acima de 12.5 rebotes, Nikola Jokic é o nosso palpite para hoje. Essa linha aqui que está pagando 1,76 acima de 12.5 rebotes, ou seja, ele tem que pegar 13, porque quem acha que isso faz sentido, bom, a gente tá falando de um Nikola Jokic que nos últimos 9 jogos teve uma média de 14 rebotes. Ele conseguiu superar essas linhas, né, de 12.5, 6 vezes desses últimos 9 jogos que ele fez. E o mais interessante também é que hoje ele enfrenta um adversário favorável. A gente tá falando de um Brooklyn Nets que é o 6º time que mais cede rebotes por jogo em toda a NBA, e nos últimos 3 jogos eles foram disparados o time que mais cedeu, cedendo 61 rebotes para os seus adversários. Por que isso acontece? Porque a gente está falando de um time que executa muitos arremessos difíceis, é um time completamente novo. Eles ainda não conseguiram se entender, rodar direito a bola para encontrar as melhores opções de arremesso e, consequentemente, eles vêm errando bastante. Se a gente for tirar um saldo desses últimos 9 jogos aqui que a gente acabou analisando a respeito do Nikola Jokic, a gente vai encontrar um Brooklyn Nets do outro lado, né, que foi o 4ª pior eficiência ofensiva da NBA. Isso significa que eles erram, e errando você tem mais bola sobrando, mais chances de um over em rebotes. Se a gente for observar, o Denver Nuggets é o time que menos cede rebotes por jogo em toda a NBA, muito graças também ao Nikola Jokic, que é um dos principais reboteiros da liga hoje. Então, considerando que a gente tem ali um Brooklyn Nets que erra bastante, o Nikola Jokic em um bom momento para essas linhas, e mais do que isso, uma defesa do Denver Nuggets que teve uma pequena piora no recorte bem curtinho, mas se a gente for comparar com o começo da temporada, eles estão bem melhores. A gente tá falando de um time aí que pode ser muito bom nessa categoria, sim, e principalmente de um Nikola Jokic que pode pegar mais de 12.5 rebotes. Se a gente for observar na temporada em geral, o Brooklyn Nets é o 4º time que mais cede rebotes por jogo para pivôs, cedendo 16.10 rebotes por jogo. Se a gente for fazer um recorte mais curto dos últimos 10 jogos, eles ainda continuam bem posicionados, pelo menos em relação à nossa equipe, mas estão cedendo ainda mais rebotes para jogadores da posição. É o 3º time que mais cede rebotes para pivôs, cedendo 17.48 por partida. Então, a gente tem todos os números validados aqui para acreditar que o Denver Nuggets, ainda mais dentro de casa, pode ajudar o Nikola Jokic a conseguir angariar números, ter mais de 12 rebotes e, consequentemente, sair com a vitória. Mas como as linhas estão bem baixas, eu acredito que o melhor a se fazer é acreditar que o Nikola Jokic vai fazer mais de 12.5 rebotes contra o Brooklyn Nets. Beleza?
Próxima partida aqui que a gente vai analisar para vocês é Charlotte Hornets e Cleveland Cavaliers, nesse jogo com o Charlotte jogando dentro de casa, sem o LaMelo Ball, seu melhor jogador, contra um Cleveland descansado, uma das melhores defesas da NBA, e um time que tem todas as características necessárias para ferir essa defesa, né, do Charlotte Hornets, defesa de paint que é bem ruim, mas acima de tudo, para não ser ferido por eles. Se a gente considerar que o Charlotte Hornets jogou ontem, podem estar cansados e vão ter algumas dificuldades de tentar explorar a intensidade, a velocidade, a parte física para equiparar a falta de qualidade técnica contra um Cleveland, eu acho que eles vão ter mais dificuldades de pontuar aqui e, consequentemente, eles terão menos arremessos por minuto, porque o Cleveland deve controlar o jogo e também deve cadenciar bastante ele, para não dar margem, né, para os seus adversários tentarem compensar a falta de qualidade nesse ritmo intenso e no número alto de arremessos. Porém, como eu acho que o Cleveland pode ter um salto ofensivo também a qualquer momento dentro dessa partida, principalmente por causa do encaixe, eu vou trabalhar com abaixo na pontuação do Charlotte Hornets, abaixo de 109.5 pontos do Charlotte Hornets. Repetindo, o jogo entre Cleveland e Hornets vai ser abaixo de 109.5 pontos Charlotte Hornets. Por que eu acho que isso deve acontecer? Bom, nos últimos 8 jogos sem o LaMelo Ball, a média de pontos do Charlotte Hornets foi de 112.3 pontos por jogo. O Cleveland Cavaliers não só é uma das melhores defesas da NBA, como é um dos times que mais deixaram adversários abaixo da casa dos 100 pontos nessa temporada. A gente também está falando da melhor defesa por 100 posses de bola, empatado com o Milwaukee Bucks, sofrendo 109.6 pontos por 100 posses de bola. Mas se a gente for observar o pace do Cleveland Cavaliers, é o mais lento da NBA. Geralmente seus jogos têm uma média de 96 posses por partida, o que significa que eles podem deixar o Charlotte Hornets em linhas um pouquinho mais baixas. Os Hornets também são um time que gosta de pontuar no centro, no paint, na média distância ou infiltrando. Nas bolas de 3, eles não são grande coisa, na verdade, são a segunda pior eficiência de toda a liga, na verdade também empatado com o Houston Rockets, ou seja, eles são a pior eficiência em bolas de 3 da NBA, um dos 10 times com menos bolas de 3 também em toda a liga, e repito, eles gostam de pontuar no centro. Mas essa notícia é terrível, já que o Cleveland, muito da sua defesa ser incrível é porque eles são o terceiro time que menos sofre pontos no paint em toda a NBA, o que significa que com seus protetores de aro, Evan Mobley, Jarrett Allen e também ali, né, com a estratégia deles de fechar o centro para não serem tão prejudicados, o Charlotte Hornets, sem seu principal jogador e arremessador de 3, vão ter que apelar para as bolas triplas, fugir da zona de conforto deles e, consequentemente, eu acredito que eles não vão pontuar tão bem. Além de tudo isso, né, da ótima defesa dos Cavs e de tudo mais, a gente também tá falando de um Cleveland Cavaliers que nos últimos 4 jogos contra o Charlotte Hornets, sendo que todos eles foram fora de casa, né, esses analisados, eles sofreram apenas 102.3 pontos para esse adversário, deixando o Charlotte Hornets em abaixo de 109.5 em 3 dessas 4 partidas, mas lembrando, hoje eles vêm sem o LaMelo Ball, sem seu melhor jogador, e a tendência é que eles sejam ainda piores no ataque. Então a gente tem todos os elementos possíveis para acreditar que os Hornets não passam de 109.5 pontos. Mas a gente também tem o fato de que o Hornets é o pior ataque da NBA. Então se a gente tem a melhor defesa da liga, o pior ataque, sem o seu melhor jogador, um histórico recente favorável e um Hornets vindo de uma partida consecutiva sem descanso, não tem como a gente ficar de fora desse abaixo de 109.5 pontos do Charlotte Hornets. E é assim que eu acredito que o Cleveland deve vencer essa partida. Bora aqui para Philadelphia 76ers e Washington Wizards. Aqui a gente vai aproveitar uma oportunidade de mercado, muito mais do que dar um palpite daquele que a gente bateu o olho no calendário de hoje e falou, é isso que a gente precisa fazer. A gente analisou alguns números e chegamos às conclusões de que a gente pode ser lucrativo com um handicap positivo favorável do Washington Wizards nesse jogo. Mas antes da gente passar os números e estatísticas que justificam isso para vocês, a gente vai deixar aqui o recado para vocês do nosso parceiro DuarteBet. O link do grupo free deles está aqui na descrição, é no Telegram, e mais do que isso, eles trazem todos os resultados do grupo pago deles para vocês, mostrando alguns resultados de desempenho de múltiplas, onde você aplica um valor baixo e pode ter um retorno muito alto. Uma das principais equipes aí, né, de tips esportivas do YouTube, a mais antiga que foca em NBA, com mais de 10 mil clientes. O link vai ficar aqui embaixo para vocês acessarem o grupo VIP deles e também o grupo free, para vocês terem uma segunda opinião além do nosso canal a respeito de apostas esportivas em NBA. Quanto mais vocês acompanharem, mais conhecimento vocês vão ter, e quanto mais conhecimento, certamente vocês serão mais lucrativos. Então bora aqui para a nossa análise de 76ers e Wizards, mas o pessoal já deixou o like, são 200 likes, clica no botão de joinha, tenho certeza que a gente vai bater a nossa meta. Se inscreve se você não é inscrito e também ativa o sininho de notificações, é muito importante, porque assim você vai conseguir acompanhar os nossos vídeos aqui no YouTube, independente do horário que ele for lançado.
esses jogos aqui tem feriado nos Estados Unidos, ou então horários alternativos por conta do final de semana, você às vezes é pego de surpresa. Às vezes o primeiro jogo do dia às 4h30 pode ser o mais lucrativo. Você tá tão acostumado a assistir os nossos vídeos ali a partir das 5, 6 horas, que você vai acabar perdendo grandes oportunidades dos finais de semana. Então ativem o sininho de notificações, até para não precisar criar uma rotina, para poder assistir o nosso vídeo e ver as nossas opiniões a respeito dos jogos da NBA. Bora aqui seguir com Washington Wizards e Philadelphia 76ers. Pessoal, é o seguinte, a gente tem o Washington Wizards aqui, que recentemente vem sendo um time competitivo contra times do nível dele, mas geralmente eles acabam perdendo. E tem um Philadelphia 76ers extremamente vencedor. Então por que a gente está acreditando em um handicap de mais 10.5 do Washington Wizards? Então nosso palpite é handicap de mais 10.5 Washington Wizards, com base na seguinte argumentação. Acontece que o Philadelphia 76ers, apesar de estar vencendo os seus jogos aí, né, grande maioria dos seus jogos, a gente está falando de um Philadelphia que não tem tanta facilidade assim não em cobrir esse handicap. Nos últimos 10 jogos, eles perderam 3 partidas. Eles não conseguiram vencer por 10 pontos de diferença o Portland, eles não conseguiram vencer por 10 pontos de diferença o Indiana, o Milwaukee Bucks não conseguiram vencer também por 10 pontos de diferença o Memphis e o Cleveland Cavaliers. Ou seja, desses 10 jogos, eles só conseguiram vencer por mais de 10 pontos de diferença o Minnesota Timberwolves e o Miami Heat na segunda partida que eles tiveram. Ou seja, a esperança. Eu sempre digo para vocês, esse daqui talvez não seja a melhor opção dentro do mercado das opções que a gente tem no dia de hoje em geral, da rodada, mas é a melhor opção para essa partida, pelo menos na minha visão. Caso você acredite numa vitória do 76ers, não vale a pena se arriscar por uma odd de 1,33. Tentem pegar no ao vivo uma odd pagando um pouquinho melhor. Eu acho perfeitamente cabível de que eles vão vencer esse jogo, mas eu ainda acho que o Wizards tem uma vantagem ali, pelo menos com esse mais 10.5 de poder perder por até 10 de diferença, um adversário do qual eles não perdem por mais de 10 de diferença há 5 jogos consecutivos. São 4 vitórias dos Wizards e apenas uma derrota, mas essa derrota o Philadelphia venceu por 7 pontos de vantagem. Os últimos 2 encontros, inclusive nos últimos 3 encontros que aconteceram nessa temporada, eles venceram 2, os 2 mais recentes, e perderam 1, mas repito, perderam por 7 de diferença. E venceram por 10 e por 5 de diferença os últimos 2 confrontos, inclusive vencendo por 10 jogando fora de casa. É verdade que o Joel Embiid esteve de fora de alguma dessas partidas e até facilitou a forma com que o Porzingis pontuava. A gente também precisa ponderar isso. Mas na temporada passada, o Washington Wizards era pior e o Philadelphia era pelo menos do mesmo nível, com o Embiid sendo dos principais cestinhas da liga, e ainda assim o Washington foi bem competitivo. Se manteve perto do placar e é isso que a gente precisa para hoje. Então, o nosso palpite é handicap de mais 10.5 Washington Wizards, e caso vocês queiram ir na vitória simples, eu priorizaria o Philadelphia 76ers, mas só faria essa entrada no ao vivo com uma odd um pouquinho mais interessante. Se vocês acreditam que eles vão vencer por menos 4.5, eu também não acharia loucura, mas de acordo com o histórico recente dos confrontos diretos, eu prefiro ficar a favor do Washington Wizards. Então até aqui, os nossos palpites são acima de 12.5 rebotes do Nikola Jokic, abaixo de 109.5 pontos do Charlotte Hornets, handicap de mais 10.5 Washington Wizards. E agora, vamos aqui para o nosso palpite entre San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunders. Lembrando que New Orleans Pelicans e Portland Trail Blazers é de análise exclusiva do nosso grupo VIP, tá aqui do lado, menor preço do mercado, chamem lá. E além dessa análise exclusiva, vocês vão observar também tips exclusivas a respeito dos jogos que a gente já avaliou, trazendo aí, né, quem sabe, algumas entradas de jogador com odds superiores a esse 1,50 médio que a gente passa no YouTube para vocês. Fechado? Então, bora aqui para nossa análise de Spurs e Oklahoma City Thunders. Mas antes da gente para essa análise, o nosso último recado, além das Bet, a casa de apostas esportiva que apoia o nosso canal a trazer entradas free aqui para vocês e ajuda a gente a continuar existindo. Eles também são uma casa de aposta com tremenda facilidade para você acessar, navegar no desktop e também no seu smartphone, o que ajuda no dinamismo da hora da gente fazer as apostas, mas eles também trazem odds exclusivas e superiores à média do mercado quando se fala em basquete. Esse carinho com o esporte da bola laranja e também com o nosso canal fez com que a gente fechasse uma parceria com eles e incentivasse através do link aqui na descrição para vocês participarem. Entrem lá, deem uma chance, façam um teste, porque eles permitem depósitos por valores muito baixos, saques por valores muito baixos também e entradas ali por valores mínimos, o que significa que você pode experimentar, ver se gosta e tenho certeza que vão gostar, para que aí sim vocês sigam com Lendas Bet e se tornem uma lenda. Link na descrição.
Bom, no jogo entre San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunders, eu acho que eu tinha algumas opções aqui bem interessantes para trabalhar. Se aproveitar do Shai Gilgeous-Alexander, que tá com média de 36,3 pontos nos últimos 4 jogos e que vai enfrentar um adversário com um paint extremamente frágil. Mas o fato da gente estar numa segunda noite consecutiva e dele ter jogado 37 minutos no último jogo, eu fiquei um pouco receoso e decidi aproveitar o fato das linhas estarem bem positivas para a vitória do Oklahoma City Thunders. Então a gente vai de vitória simples do Oklahoma City Thunders. É verdade que eles estão num back-to-back, mas eles pelo menos brigam por algo nessa competição. San Antonio Spurs, quanto mais eles perderem, melhor será para o futuro deles, já que eles terão mais chances de boas opções de escolha do draft da próxima temporada. Jogando dentro de casa, geralmente eles fazem uma partida um pouquinho melhor ali, demonstram um pouco mais de vontade, até por conta do torcedor, mas também da data comemorativa em relação a X anos de aniversário da sua franquia, se eu não me engano é 50 anos que o San Antonio Spurs comemora nessa temporada. Mas o Oklahoma City Thunders ainda busca ultrapassar o New Orleans Pelicans, se distanciar do Portland e alcançar Jazz, Lakers, Dallas ou Minnesota para poder conseguir uma vaga no torneio play-in. Então acredito que eles vão dar o seu melhor hoje contra o San Antonio Spurs, que se vencer, ok, mas eles não vão se esforçar tanto para isso. Nos últimos 30 jogos, o San Antonio Spurs perderam 25 e venceram 5. Dentre essas vitórias, o péssimo Detroit Pistons e também os irregulares defensivamente Indiana Pacers e Utah Jazz. Hoje eles vão enfrentar um time equilibrado como o OKC e vieram de uma vitória incrível contra o Denver Nuggets. Mas dentro desse recorte de 30 jogos, eles só venceram 2 vezes consecutivas apenas uma vez. E considerando que o Shai vem num momento excelente e tem facilidade em pontuar no paint, setor esse onde o San Antonio Spurs é o time mais vazado da NBA, tendo sofrido 67,3 nos últimos 3 jogos de médio, que é um número assim absurdo, eu acredito sim que o OKC deva vencer essa partida. Quando a gente para tentar justificar o porquê que um adversário do San Antonio Spurs deve vencer, é muito mais fácil a gente justificar o porquê que eles devem perder. Além desse histórico recente terrível, é claro. A gente tá falando do segundo pior ataque de toda a NBA, marcando 109,6 pontos por 100 posses de bola e da pior defesa também. Mais do que isso, é um time com pouco talento na questão individual, ou pelo menos menos talento do que os jogadores do OKC e da maioria dos adversários dos quais eles terão de encarar daqui pra frente. Se a gente for observar, nos confrontos diretos dessa temporada, a gente teve 2 vitórias do Oklahoma, é verdade que todas elas jogando em Oklahoma, né, mas a vantagem foi bem grande, pelo menos 8 pontos de vantagem nos 2 jogos, tendo na última partida vencido por 16. Então acredito que eles são favoritos para essa partida por conta dos seus principais jogadores à disposição, das motivações do encaixe ofensivo, que é fácil de se pontuar contra a defesa do San Antonio Spurs, que tem um encaixe defensivo negativo contra o OKC. Além, é claro, né, do histórico recente entre essas duas franquias e do histórico geral do San Antonio Spurs. Beleza? Então vamos de vitória simples do Oklahoma City Thunders e agora vamos passar aqui por cima do jogo do Los Angeles Lakers, sem um palpite em específico, porque é um jogo em que a gente precisa saber se o Jalen Brunson estará em quadra ou não. Ficou muito claro, né, a fragilidade na hora de organizar e também na hora de produzir pontos do New York Knicks sem o seu armador titular. A tendência é que ele não jogue hoje mais uma vez, mas ele tá como dúvida. Encarar o Los Angeles Lakers no seu melhor momento fora de casa sem o seu, talvez, segundo ou primeiro melhor jogador aqui, é complicado. Então a gente precisa de mais informações a respeito desse jogo para passar algo válido para vocês, porque a mudança de Jalen Brunson, se vai ou não jogar, é extremamente impactante para o resultado. Então, para finalizar o nosso vídeo, eu vou deixar aqui do lado do nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, a gente vai indicar de forma exclusiva, se tiver algo interessante, o jogo entre Lakers e Knicks, além de informação de escalação, o jogo entre New Orleans Pelicans e Portland Trail Blazers, e trazer tips extras também com odds superiores e tips de jogador nos jogos em que a gente acabou não passando. Charlotte Hornets, Cleveland, 76ers e Wizards, e também Spurs e OKC. Beleza? Quero agradecer a audiência de todos vocês, o like que eu sei que vocês deixaram e também o link na descrição que vocês vão visitar dos nossos parceiros, pelo menos é assim que eu espero. LendasBet e do ArtBet fechado com a gente. Tô feliz que vocês também estejam. Muito obrigado pela sua audiência e falou!